Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Entre os trancos e barrancos nesse devocional, nesse YouTube, né, no telefone, mas glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E foi bom que nesse tempo eu pude botar algumas coisas em ordem aqui na minha casa, nos dias, porque parece que não, mas toma bastante tempo esse videozinho e eu tô te contando isso. Justamente porque foi algo que Deus falou comigo. Ele sempre fala comigo sobre isso, né? Isso é outra coisa que eu acredito que Deus fala com todo mundo. Sobre a questão das nossas prioridades, sobre a questão do nosso tempo. E eu faço o devocional, né? Como eu falo pra vocês, e a maioria das vezes eu compartilho aquilo que Deus fala comigo. E aí eu compartilho com vocês. Mas essa parte de compartilhar com vocês, ela toma bastante tempo, assim, até que a gente... Hoje ela toma um pouquinho menos, um dia ela já tomou muito mais, e assim eu acredito que a prática vai nos ajudando, e um dia vai se tornar uma coisa mais simples. Mas... eu já contei pra vocês, né? Eu não tenho o celular adequado, a questão da memória do telefone adequada, enfim... N situações que às vezes a internet, N situações, a melhor do mundo não tem, né? Que nos atrapalham na caminhada. Então, às vezes leva mais tempo do que eu gostaria. Então, querendo ou não, esses dias aí que travou tudo, eu pude botar algumas coisas em ordem e Deus falou justamente comigo sobre isso, né? Sobre o que é prioridade para nós, sobre aquilo que nós devemos priorizar, sobre como que nós estamos levando a esse negócio de ter intimidade com Deus, né? Eu quero ler com vocês lá em Lucas 14, do 15 ao 23. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer quem haviam sido convidados. Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por isso, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por isso desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Disse o servo. Então o senhor disse ao servo, né? Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete até aqui. Quando eu li essa parábola, eu fiquei com bastante dúvidas, assim, eu vou relatando para vocês aqui. Mas Deus foi me ajudando em todas elas. E por quê? Aqui fala claramente sobre prioridade, porque aqui é uma parábola que Jesus conta. Jesus fala, porque aí alguém fala, né? Que feliz é aquele que vai poder sentar no banquete do reino de Deus. Aí Jesus ouve aquilo e conta essa parábola. Então a gente não tem como associar isso a uma ironia de Jesus. E eu amo Jesus, porque eu não sei se é comigo, mas Jesus é muito irônico, sabe? Muito debochado. Não gosto de usar a palavra debochado porque as pessoas entendem errado, mas não quero dizer que Jesus debocha das pessoas, mas eu quero dizer que ele é irônico, ele tem umas sacadas demais, assim, sabe? E eu vejo Jesus assim, talvez é porque eu tenha esse tipo de relacionamento com ele, amém? Não gosto de dar adjetivos de Jesus além daquilo que ele merece, né? Mas ele realmente é muito irônico, eu gosto disso porque é assim que eu aprendo com Jesus. Ele pega e me lança essa parábola, então. Porque o que ele tá querendo dizer quando ele começa a falar isso? Olha, vocês estão me dizendo que realmente feliz vai ser aquele que comer no banquete do reino dos céus. Mas eu quero contar uma história pra vocês, é como se ele dissesse assim, sabe? Mas
Pera aí só um pouquinho, porque eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Um dia, um cara fez um banquete, convidou várias pessoas e as pessoas começaram a dar desculpas. E aí, aquele banquete que já estava preparado, aquele banquete que já era perfeito, que a comida estava toda pronta, ia ser desperdiçado porque todo mundo começou a dar desculpa. E aí, então, o dono desse banquete começa a chamar os menos favorecidos para ocupar o lugar daqueles que eram os convidados de honra dele. E aí, essa sacada, a gente pode tirar muita coisa disso, sabe? Será que a gente tem priorizado o banquete de Deus? Ou será que a gente tem só pensado, como quem falou aqui, no banquete do reino? Porque eu tenho uma coisa para dizer para nós. Eu tenho estudado Apocalipse. E quando a gente começa a estudar Apocalipse, a gente começa a dar uma... né? Porque aquilo realmente é tudo muito futurístico, assim, imagina, que realmente não tem como. Foi a visão de um homem que trouxe tudo aquilo para nós em Apocalipse, de tudo aquilo que ia acontecer, então com certeza ia ficar muito confuso, é fato. Mas começa a trazer para o nosso coração essa necessidade de visar o céu, de começar a se preocupar com o fim do tempo, né, com os sinais. Mas pra mim, trouxe isso muito forte, tem trazido, né, tem sido muito engraçado. Eu tenho vivido esse tempo que eu pareço aquelas tia do coque. Ai, meu Deus, Jesus tá voltando, qualquer coisa é sinal. Porque o livro de Apocalipse é realmente muito complexo pra nós, né? Então a gente começa a dar essas viajadas. Mas tem trazido também pro meu coração a intencionalidade do banquete da terra. Porque a gente só vai sentar no banquete do céu se a gente sentar no banquete daqui. E é isso que Jesus tá querendo dizer pra esse cara. Sabe? Quando ele escuta isso, ele, peraí, só um pouquinho. Tu tá me dizendo que é feliz estar lá e comer aquele banquete? Não, realmente, aí quem tá lá não é nem questão de felicidade, meu filho. Lá, alcançou a glória, aleluia, sabe? Alcançou a salvação, não tem. Óbvio que isso é o ápice da felicidade. Só que para você alcançar esse banquete, para você sentar naquela mesa lá de cima, o que você tem feito para sentar naquela mesa, naquele banquete, o banquete do reino dos céus? Eu acredito que a primeira sacada então é essa, quando ele lança essa parábola, é para chamar a atenção deles, que sim, realmente o banquete dos céus é perfeito e feliz daquele que comer naquele banquete um dia. E nós estamos lutando para isso, mas que tem algo antes daquele banquete do céu. É o banquete aqui da terra. Será que nós temos nos assentado à mesa que Deus tem, o banquete que Deus tem preparado para nós? Ou nós temos dado desculpas como essas pessoas que deram aqui para esse cara que organizou esse banquete? Então a primeira sacada foi essa. Jesus sendo irônico, né? E já largando uma no colo deles. Depois, eu fiquei me perguntando, veio aí uma dúvida pra mim, de por que o cara começou a obrigar as pessoas. Porque aí, assim, ele diz que o cara começa a mandar o servo buscar os mancos, os aleijados, os menos favorecidos, os pobres, os que tinham fome, enfim. É mendigo de rua, imagina, gente. Era esse tipo de gente que ele tava buscando pro banquete pra se sentar no lugar daqueles que ele tinha convidado e que falharam com ele. Tudo bem, eu entendi, inclusive entendi também a sacada de Jesus querendo dizer que ele tem um banquete preparado e por isso eu reafirmo que ele está sendo irônico com a pessoa que falou sobre o banquete do céu. Sabe por quê? Porque olha só a comparação que ele faz. Aí o cara podia ter desistido? Podia, mas não, o cara foi lá e pegou os menos favorecidos, ou seja, aqueles que o dono da casa, do banquete, tinha escolhido para estar do lado, tinha cercado, tinha feito o convite, deram desculpas. Então ele vai lá e pega aqueles menos favorecidos, aqueles que estavam com fome, que estavam realmente precisando daquele banquete. Então eu também pego essa sacada de Jesus para que a gente entenda que não foi por acaso. O cara não desistiu do banquete. Deus nunca vai desistir do banquete. Ele tem ofertado para os seus filhos. E muitos filhos, e eu tô dizendo gente que conhece a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já entende que ele é Deus, sabe? O único Deus da sua vida, e você não tem se sentado no banquete dele, é pra nós essa palavra.
para quem não tá entendendo ainda o que de fato precisa fazer para se assentar no banquete dos céus. Então Deus vai buscar quem tem sede, quem tem fome, porque tem muita gente no mundo que está sedento por Jesus. Só nem sabe ainda, nem conhece ainda, mas Jesus vai alcançar. E eu garanto, como muitos falam, né, que vai ter muita surpresa quando a gente chegar lá no céu. Acredito que muitas dessas pessoas que a gente nunca imaginou, em primeira oportunidade que tiveram de convite, estiveram e agarraram com as duas mãos e vão estar lá no céu. E talvez nós que já estamos aqui, ó, na caminhada há um bom tempo, não estamos nos assentando no banquete e talvez não chegaremos no banquete do reino dos céus. Então, a segunda sacada que eu entendo de Jesus, quando ele conta na história daí que o cara chama os menos favorecidos, os pobres, os que têm fome, enfim, os aleijados, é essa sacada. Só que aí eu pergunto, ué, Jesus, mas por que ele chega a um ponto em que aqui eu botei, ó, o banquete de Jesus, sentimento de inadequação. Por que eu botei isso? Porque eu perguntei, Jesus, por que chega um determinado momento que o cara praticamente obriga? Aqui na minha Bíblia, eu estudei outras versões para ver se eu entendi. Em outras versões diz que ele meio que força, praticamente obriga. Mas na minha diz que ele obriga. Não tem nem praticamente, nem convida de uma maneira forçada. Não, ele obriga. Na minha diz que ele obriga. Por que ele obriga as pessoas se tu não obriga ninguém? Se essa analogia é sobre o banquete daqui que tu nos oferece, o banquete dos céus é sobre a nossa vida e o banquete que tu nos proporciona, e tu não obriga ninguém, por que esse cara obriga as pessoas? O que tu tá querendo dizer com isso? E aí eu coloquei aqui, ó. Porque eles têm um sentimento de inadequação. E aí o dono, ele se precavendo desse sentimento, ele mandou obrigar as pessoas a entrar. Ou seja, olha só, que demais, tá? O dono mandou convidar as pessoas que tinham fome, que eram pobres, aleijados, mancos e bararabiri, as pessoas menos favorecidas da rua. E aí ele prevendo que os caras não iam querer. Por que eles não iam querer? Porque eles não tinham fome, porque eles não tinham sede? Não. Porque eles não se achavam dignos. Porque eles... o que ele previu? Eu vou chamar e eles vão dizer, tem alguma coisa errada? Eu não vou. Eu não tenho nem roupa. Eu não sou santa. Eu não sou nem santo, não sou nem digna de estar naquele lugar. E agora eu tô falando palavras e você vai encaixando na sua realidade. Como que eu vou chegar nesse banquete? Não tenho nenhuma condição. Eu não sei falar o que aquelas pessoas falam. Eu não entendo do que aquelas pessoas entendem. Eu não sou inteligente. Eu não sou capaz. Não tem nenhum... Eu nem consigo caminhar até lá. Porque eu acredito que os mancos pensaram isso. Eu tô sujo. Eu tô fedendo. Talvez a gente tá assim. A gente tá que nem esses pobres, mancos e aleijados. O pecado em algum momento, ou a culpa do pecado que já até passou e que Jesus já até retirou, voltou pro nosso coração e a gente tá sentindo que não é digno do banquete de Jesus. Não é digno de sentar na mesa e desfrutar da presença dele. Mas aí vem a terceira sacada, que é a terceira chave, né? Que é que o cara, antes mesmo dele mandar chamar, ele já aciona o servo. Olha só, tu obriga. Tu obriga porque tu vai chegar, ele já sabia. Tu vai chegar e eles não vão aceitar. E aí isso traz para nós o quanto de vezes Deus não nos rodeia, o quanto de vezes Ele não nos cerca, praticamente nos obrigando. E não é uma obrigação ruim aqui, porque aí também eu pensei, tá, mas nem é uma obrigação ruim, é uma obrigação boa. Eles têm fome, eles estão na rua, eles estão passando necessidade, né? Eu entendo esse cara, de certa forma, querer praticamente obrigar eles. Ele quer muito fazer aquilo, né? E é isso que Jesus quer muito. Jesus quer muito que a gente se assente nessa mesa, indiferente de como a gente tá, sabe? Indiferente. Ele só nos convida, ele não quer saber como a gente tá se comportando, o que a gente tá fazendo,
Ele só quer que a gente sente nesse banquete, porque o banquete já está preparado. E eu falo muito sobre isso aqui. O banquete é a palavra de Deus. O banquete é desfrutar da presença, de ter tempo com Deus. Amém? E aí, por último, devemos ficar atentas ao convite enquanto é tempo. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destruídos são e estão da glória e precisam da glória de Deus. Tem outras versões que todos pecam e perecem, né? E precisam da graça. É aquele versículo bem conhecido que se fala, sabe? Porque todos pecaram e precisam da graça de Deus. Então aqui esse versículo nos diz que aqui esse versículo nos fala justamente sobre isso. Todos pecaram, todos somos pecadores. Aquele pastor, a pessoa mais que você imagina, que tem mais intimidade com Deus que você pode imaginar, que vier à sua mente, e está sentada nessa mesa, também pecou e também carece da graça de Deus. Então, por isso eu digo que Jesus nos cerca dessa maneira, porque é indiferente de como nós estamos, como nós somos, o que estamos fazendo, se temos ou não sido produtivos, isso não interessa para Jesus, porque ele mandou buscar os mancos, aqueles que nem caminhavam. Imagina a produtividade das pessoas, os mancos naquela época não tinham o que fazer, eles não tinham ajuda do governo, que nem hoje em dia tem leis, enfim, não, eles viravam pedintes, né, pessoas que pediam na rua, porque eles eram inúteis para a sociedade, né? A partir do momento que tu não tem como produzir nada, como trabalhar, tu era inútil para a sociedade, era descartado. E aí ele chama essa pessoa também, a pessoa para sentar dentro da casa dele, na mesa dele, desfrutar de um baita banquete, porque ele não teria feito qualquer coisa, ele fez convidando pessoas importantíssimas para ele. Não era qualquer comida que ele estava servindo. E ele chama essa pessoa para sentar sem nada em troca. Essa pessoa nem tem o que dar, na verdade, né? E se ele pedisse, ela nem teria o que dar. Porque o manco naquela época, como eu tô trazendo a analogia aqui, era inútil. Né? Todos nós somos. Na visão do geral, todos nós precisamos da graça de Deus. Indiferente do que a gente está fazendo e do que a gente está produzindo ou não. Não deixe de sentar nessa mesa e de desfrutar do banquete. Os felizes que participarão do banquete de Deus são aqueles que renunciaram tudo o que possuíam para ser discípulos de Jesus. Aí mais para frente, Jesus continua falando e aí em Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciarem a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então quer dizer, ele fecha toda a analogia dele ali, toda, como é que eu falei no início, que ele era, ele fecha ali a conversa dele com isso aí, é chave de ouro, né? O que a gente consegue entender aqui? Que se a gente não priorizar, nós não vamos nos assentar no banquete do céu. Então, antes do banquete do céu, existe um banquete aqui na terra. Ele já está servido, ele já está preparado. E Deus não vai botar ele fora, Jesus não vai jogar o banquete fora. Ele está chamando quem quer, ele está cercando quem tem sede, quem tem fome, quem tem necessidade, indiferente do que a pessoa faz ou deixa de fazer. E a gente tem visto pessoas improváveis comendo desse banquete, se alimentando, dividindo, compartilhando, repartindo e convidando outras pessoas. Pessoas que a gente jamais imaginaria têm se alimentado desse banquete. E nós temos nos alimentado desse banquete? E aí, para fechar com chave de ouro, eu gosto porque a Bíblia ela é demais, né? Do início ao fim, ela sempre traz coisas atuais, assuntos que a gente nem pode imaginar, tudo tem aqui dentro. Deus é muito perfeito. Como ele conseguiu fazer a vida da gente toda caber, todos os problemas que a gente precisa solucionar, caber dentro de uma Bíblia, de um livro, eu não sei. Isso é pra gente, sabe, entender que realmente não pode ser outra coisa senão o poder de Deus.
quando a gente lembra daquela história de Marta e de Maria, que uma tá tucanada e servindo, e quer limpar, quer fazer comida, quer não sei o quê, e aí Jesus chega e a outra se tira aos pés, e aí ela reclama e ele fala, Marta, Marta, né, tu tá preocupada com muitas coisas, e aí a gente traz sempre aquela analogia pra nossa vida, e aqui de novo ele tá falando a mesma coisa, ou seja, ele alerta mais de uma vez sobre isso. Jesus nos alerta mais de uma vez sobre isso, sabe? Sobre o que é principal, o que é prioridade, que é estar na presença de Jesus, que é sentar à mesa com Ele, que é ter intimidade com Ele. E aí eu quero... Desculpa aqui, precisei pausar. Muita atividade retira a intimidade. Olha quantas atividades nós temos aqui. E todas essas que eles disseram, eu fiquei procurando alguma que não fosse louvável. Eu fiquei sondando nessa parábola alguma que, esse aqui rateou feio. Todas elas eram louváveis. Um por causa de trabalho, outro por causa de responsabilidade, outro por causa de casamento. O cara tinha casado. Todas elas são louváveis. Todas essas desculpas aqui são louváveis. Louváveis em que sentido, Raíssa? Louváveis no sentido, eram boas desculpas. Não era, é que eu não vou ir porque eu tô com preguiça. Não era isso. Eram atitudes que tinham realmente um propósito, né? Algo sério ali, um casamento, uma terra que tinha que cuidar, uma responsabilidade que tinha que honrar, sabe? Eram atitudes louváveis. Mas ainda assim Jesus não passou pano. Ainda assim ele conseguiu dar no meio. Porque quando ele diz tudo, ele diz tudo. Ele não diz pela metade, ele não diz de qualquer jeito. Ele não diz. O reino dos céus, ele é excelente. Sabe? E ele não procura excelência em nós, naquilo que nós somos. Não. Ele procura excelência na adoração. Ele procura excelência na intimidade. Ele procura excelência na renúncia. É nisso que ele procura excelência. É nisso que é por isso que ele cobra. Porque você não vê ele fazendo isso em nenhum outro momento da Bíblia. As pessoas pecam, as pessoas fazem horror, as pessoas dão na cara dele e ele não faz esse tipo de comentário, sabe? Olha, quem não largar, não vai ser meu discípulo, não vai me seguir, não vai comer do banquete que tá no céu. Quando que Jesus falou isso pra alguém? Aí, claro que ele não falou eu não consigo imaginar ele falar de uma maneira rude, mas ele foi cirúrgico aqui, ele deu um corte, né, legal aqui. Então, a única coisa que ele pede de nós é essa entrega total, de coração, de corpo e alma. Agora, Raíssa, eu vou largar tudo e vou passar o dia inteiro adorando. Não, aí a gente tá aqui nessa terra, Jesus assim, entende disso. Não vamos se enlouquecer, né? Não é isso que eu tô falando. Mas é sobre as nossas prioridades. Sobre o quanto a gente tem priorizado Jesus. O quanto a gente tem. Porque aqui ele não falou assim, porque era uma rave de 24 horas. Desculpa o termo, tá? Mas ele não usou uma parábola da rave de 24 horas. Ele não usou esse termo. Ele não usou a festa de 48 horas. Ele não usou. Ele usou um banquete só. De tudo que tinha pra sentar, de todo o tempo que tu tinha na tua vida, ele queria um banquete e os caras não puderam ir. Eles tinham coisa mais importante para fazer e priorizaram aquelas outras coisas que não eram erradas, não eram pecados, mas colocaram acima do banquete de Cristo, porque ele tá trazendo essa parábola justamente para isso, para que a gente entenda que é o banquete que ele tem nos oferecido. Então os caras podiam deixar, gente, era só uma refeição. Ou seja, é só um tempo que você tem que ter com ele. É um momento, é o primeiro momento do seu dia, é o último momento do seu dia. Ele não se importa em que momento e quanto tempo. Ele se importa na excelência da sua adoração. Não, neste momento. Quando eu tiver o meu momento, tu é a minha prioridade. Eu vou largar tudo que eu tô fazendo. Eu vou deixar as coisas que eu tenho pra fazer, porque eu não posso passar um dia sem me sentar na mesa contigo e sem desfrutar do meu banquete, porque todos os dias ele levanta essa mesa pra nós, esse banquete pra nós. Só não desfruta quem não quer, porque dá alguma desculpa
que pode até não ser errada, mas não prioriza Jesus. Amém? Muito evento nos tira do relacionamento. Então, quantas coisas na nossa casa, quantos eventos fora da nossa casa, quantas atividades dentro da nossa casa tem nos tirado a intimidade com Deus, tem nos tirado do relacionamento com Deus, tem nos tirado esse momento de banquete. Por isso, hoje, eu quero deixar para todas aqui que a gente entenda o quanto antes o convite desse banquete. Porque sem se sentar no banquete aqui, na terra, agora, nesse tempo, nós não vamos nos assentar no banquete do céu. Infelizmente. Porque isso é nada a ver, eu aceitei Jesus. Como é que eu posso dizer isso sem ser rude? Porque eu não sou rude. Mas infelizmente não é como você pensa, é como a Bíblia diz e ponto. E uma coisa leva a outra, a Bíblia diz abismo chama abismo. Um dia você não tem relacionamento com Deus, no outro você também não tem, no terceiro você já está fazendo o que não é para estar fazendo. Simples, porque a partir do momento em que você descarta a presença do Espírito Santo na sua vida, você acaba fazendo o que não é pra fazer, você acaba brigando com o marido, você acaba pecando, você acaba indo a lugares que não é pra você ir, fazendo coisas que não é pra você fazer. É fato, a gente não pode ser hipócrita, a gente precisa olhar pra nós. A Bíblia toda é sobre isso, não é sobre tu olhar o que o outro tá fazendo, como que as parábolas de Jesus, elas são todas sobre nós. Sobre nós, como nós devemos nos portar, que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos dele, sabe? Porque foi para isso que ele nos criou, para ter relacionamento. E sem esse relacionamento nós falhamos, porque essa é o único propósito da nossa vida aqui na Terra, esquece o resto. O único propósito pelo qual nós fomos chamados é para ter relacionamento com Jesus. Ele nos colocou aqui para isso, ele criou um ser porque ele queria relacionamento, e aí a gente em determinado momento da nossa vida simplesmente esquece quem nos criou, quem nos planejou, nos projetou, porque é muito fácil louvar a Deus, dizer eu sou amada, eu sou filha, eu sou escolhida, porque leu um salmo que outro, e aí você se sente assim e tá tudo certo, a gente se sente assim mesmo, o Espírito Santo ele vem, ele nos constrange, ele nos ama, ele nos abraça, ele nos aconchega, mas aí quando eu acho pro meu bel prazer, ou porque eu estou sem tempo, como eles estavam dizendo aqui, só um pouquinho. Esquece quem me criou, que se tu me fez, tu me planejou, eu tenho outras coisas pra fazer agora. Amém? Falei até demais. Glória a Deus. Senhor Jesus, vamos orar para que a gente restabeleça as nossas prioridades. Amém? Para que a gente não perca o banquete. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo hoje. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço por essa palavra. Deus, entra no meu coração. Sonda, Pai, em mim se ainda há algo mal, Pai, se ainda há algo que não te agrada. Pai, sonda se eu tenho colocado algo acima da tua presença. E me revela, Senhor. E traz para mim entendimento, Senhor, assim como traz para cada mulher que está ouvindo essa palavra, para cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Deus, obrigado pelo teu banquete. Obrigado porque tu não desiste, porque tu nos cerca, Pai. Senhor, que a gente possa estar atenta e, Senhor, ter a sensibilidade, Pai, de entender esse convite e nos assentarmos à mesa e não deixar isso passar, Pai, para que um dia a gente possa estar realmente sentada na mesa do banquete do reino de Deus, felizes para sempre, Pai. Em nome de Jesus, porque nós não somos mulheres que acreditamos em contos de fadas, mas esse felizes para sempre, Pai, eu profetizo em nome de Jesus que nós viveremos, porque Tu nos prometestes, Pai, porque é o que a Tua palavra nos diz, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, entra como uma flecha com essa palavra, Pai. Vem, Senhor, traz estratégia, Pai, dá para essas mulheres direcionamento de como elas podem fazer, onde elas podem fazer, em que tempo elas podem fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Nos desperta, Pai, nos chama atenção no nosso dia, Senhor, nos incomoda, Senhor, vai lá e fala, olha, eu tô aqui, eu tô te esperando, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito nos inquiete, Senhor, para estar na tua presença, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe.